Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é bem, assim, importante. Inclusive, estávamos comentando aqui, eu e o Fernando, no início, que é um tema bem confrontador, porque quando a gente se depara com esse assunto, a gente vê o quanto a gente é secularista, o quanto a gente é influenciado pelo secularismo. E isso é muito danoso para a igreja, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obviamente, a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto. O assunto ele é muito abrangente. Eu acho que a gente poderia ficar aqui pelo menos umas 5 aulas falando sobre isso, e ainda assim a gente não esgotaria. Mas o objetivo é a gente trazer um pouquinho uma discussão sobre o que significa a sua abrangência e os efeitos do secularismo em nossa sociedade. Tá? E também um pouquinho qual deve ser o posicionamento da igreja com relação a isso. Então, a gente tem aqui um versículo-chave, que é um versículo que, de fato, vem trazendo a ideia da gente não se conformar com esse mundo. Então, quando você vai ver a palavra grega aqui para conformeis, é a ideia de não tomar forma, não se amodelar a esse mundo. E o que o secularismo faz é justamente modelar um conceito de mundo. Então, se você não tomar cuidado, você vai se conformar, sim, com os padrões desse mundo. Então, por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro que a gente não deve tomar forma desse mundo, mas, pelo contrário, a gente deve transformar o nosso entendimento, renovar nosso entendimento para que a gente possa, de fato, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não seja um secularista, em outros termos, tá? Em outras palavras. Mas vamos lá. Uma frase aqui de início: quanto mais o mundo é secular, mais difícil é mostrar a realidade, a necessidade dos benefícios da presença de Deus. E aí vocês vão entender o porquê dessa frase. O porquê que é tão difícil e é tão desafiador para a igreja confrontar o secularismo, confrontar um mundo secular, um mundo secularizado, tá? Porque eles entendem que não há necessidade de Deus, e a gente vai ver um pouquinho mais detalhado sobre isso, tá? Mas saibam que sim, é uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande para a igreja tomar a consciência de que a gente deve combater isso, primeiramente em nós e depois na sociedade, tá? Nós já peço desculpa que eu estou com sequelas aí da H3, então estou tossindo bastante ainda, mas vamos lá. Então, vamos lá. O que o nosso dicionário diz sobre o conceito do que é secularismo? De acordo, então, com o nosso dicionário, ele vai dizer que é um sistema filosófico inglês que exclui o destino do homem de qualquer ideia religiosa. Regime secular ou laico, e aí a ideia do Estado laico, a separação entre Estado e religião. Sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosa e aceita como diretrizes apenas fatos e influências derivados da vida presente. É o aqui e o agora, eternidade, transcendência, qualquer outra forma aí de espiritualidade é rejeitar, tá? Doutrina segundo a qual devem ser excluídos da educação pública e dos assuntos estatais elementos religiosos. Então, vai um pouquinho além somente do Estado laico, aí já é uma rejeição mesmo de pensamento, ideia, conceito, qualquer coisa de elemento religioso, hostilidade à influência da religião e das reflexões teológicas. Tá? Então, inclusive, a gente é muito confrontado, principalmente na política, porque o fato de você ser cristão, você nem deveria ser político, na cabeça de muitos. Tá? Então, o secularismo ele vai trabalhar justamente essa ideia. Eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho melhor o conceito de um autor que eu gosto bastante. Na minha opinião, depois de Lane Craig, é um dos maiores apologetas cristãos que a gente tem hoje, que é o Tim Keller. E no seu livro, que eu já indico para quem deseja estudar um pouquinho mais sobre isso, que é O Deus na Era Secular, ele argumenta que o secularismo ele pode ser tratado de pelo menos 3 formas, tá? Primeiro, uma sociedade secular, que é aquela que existe separação entre religião e Estado. Para essa, sem problema nenhum, a gente sabe que
O quão danoso é quando a gente tem essa junção de igreja e Estado. Então, acredito que a maioria de nós concorda que deve existir essa separação, tá? Então, de fato, o Estado ele não deve privilegiar de outras. Então, todos têm direito de opinião, todos podem exercer sua fé da forma que quiser. Então, acho que de comum acordo que não há nenhum problema com relação a isso. Um segundo ponto é que essa palavra ela pode ser utilizada Travou? Travou sim. Travou, pessoal. Deve ter caído a conexão. Deixa eu ver. Aqui começou a chover, então pode ser isso. Se lá em Carapicuíba também. Tá. Voltou. Eu vou deixar a câmera desligada aqui para ver se ajuda. Aqui também eu parei na onde? Eu vou voltar então um pouquinho, tá? Quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir agora. Então, como eu estava dizendo, o autor Tim Keller ele argumenta que a gente pode utilizar a palavra secularismo de 3 formas. A primeira delas, como eu já pontuei, é a separação entre religião e Estado. Então, é a ideia do Estado laico, onde o Estado ele não privilegia nenhuma religião em detrimento da outra. Pelo contrário, ele garante o direito de cada um exercer sua fé do jeito que bem entender. Tá? Então, eu acho que isso não é ruim, eu acho que todo mundo concorda, até haja em vista aí o histórico de quando a gente tem religião e Estado junto, o quão é danoso. Por exemplo, como foi danoso para o cristianismo ser religião oficial e a sua influência na política. Então, eu concordo particularmente que cada um deve ficar nas suas esferas. Dai a César o que é de César, como disse bem Jesus, e aquilo que é de Deus, de Deus. O outro ponto é que pode ser usado para definir uma pessoa. Então, uma pessoa secular é aquela que não sabe se Deus existe, ela não tem como provar. Inclusive, eu estava recomendo ouvindo um podcast ontem do Inteligência Limitada, onde estava um agnóstico, um ateu e um pastor, que é o Iago Martins, do canal 2D de Teologias, e eles estavam falando um pouco sobre isso, que todo ateu ele tem um percentual de e se de fato existe. Então, como ele não tem como provar, ele não acredita, mas como ele não tem que provar se de fato aquilo que ele acredita é verdade, de vez em quando ele desconfia que pode ser que sim. Então, a pessoa secular, ela não sabe se Deus existe, então ela não se preocupa com isso. De acordo com essa concepção, para tudo existe uma explicação científica, então eles são bem materialistas, eles prezam por que tudo deve ser explicado cientificamente. Se não há explicação, então, por exemplo, se não tem como explicar Deus cientificamente, onde a gente possa fazer experimentos e chegar a uma conclusão, Deus não existe. Tá? Então, essa é uma pessoa secular. Professor, o slide ele não está aparecendo aqui para nós. Cabeção. Quando caiu, cortou. Vai aparecer mesmo, né? Cortou a... Ô, Jesus, me perdoe, irmãos. Vamos lá, o inimigo está se levantando, mas... bom, como eu já falei, eu vou parar aqui no terceiro slide, que, por fim, o Tim Keller vai dizer que esse termo secularismo também pode ser descrevido por um tipo particular de cultura e seus temas de narrativa. Então, uma era secular, por exemplo, é aquela que toda a ênfase recai sobre o aqui e agora, sem que haja qualquer concepção daquilo que é eterno. Então, vamos viver o aqui e agora, vamos aproveitar o que esse mundo tem nos a oferecer, riqueza, prosperidade, saúde, porque o eterno não existe. Então, essa é uma concepção também de uma cultura secularizada, tá? Até agora, alguma dúvida, gente? Eu gostaria de fazer alguma pergunta?
Ok. Qualquer dúvida também vocês podem digitar aqui no chat, tá? Posso? Desculpa. Pode falar. Posso? Não, pode falar. Você disse que o terceiro, então, seria em termos científicos, então ele não crê que isso existe? Por exemplo, Deus? É isso que você quis dizer? O terceiro ou o segundo? O segundo terceiro. é uma pessoa... o terceiro é a ideia de uma cultura secular. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho melhor isso, até como questão de debate, mas ele está muito ligado ao segundo, que é a ideia do aqui ou agora, de buscar prosperidade, de buscar uma economia justa. Ela não está preocupada com elementos transcendentes. Ela não está preocupada com fato, né? Fato isso. E para ela a ciência vamos dizer assim, é um Deus. Para ela é a ciência que explica tudo que que acontece no mundo, tá? Então ela então entende. Esse Deus que adora, para eles não existe. Oi? Esse Deus, esse nosso Deus, para eles não existe? Não existe. Não é factual. Obrigada. Tá? Imagina. Para o secularista, a concepção de Deus ela é tirada de lado, tá? Na verdade, essa é uma das definições, inclusive, da palavra secularismo, né? Tirar toda a esfera religiosa, de crença, de lado, tá? É a concepção mais materialista, mais científica, onde as explicações recai toda... Se não tem não pode ser explicado cientificamente, logo não existe. Essa é mais ou menos a ideia. Obviamente, tudo isso eu estou explicando de forma bem resumida, tá? Isso abrange muito mais coisas, mas o nosso tempo aqui não permite a gente se aprofundar tanto. Em suma, então, resumo da obra. Uma sociedade ou um indivíduo secularizado é alguém que dispensa a Deus da sua vida. Ele age por conta própria, não admite qualquer vínculo com o divino, fazendo o que parece reto aos seus próprios olhos. Tá? Então, ele rejeita qualquer ideia de um ser superior que dita para ele o que ele deve fazer. Pelo contrário, ele faz aquilo que parece que é reto aos seus próprios olhos. Então, resumindo aí, essa é a ideia do secularismo. Tá? Como que isso surge, então, na sociedade brasileira? Como que começou essa ideia aqui? Uma sociedade secularista ou secularizada, ela sempre vem advinda principalmente de uma prosperidade financeira, tá? Então, quando que começou, de fato, a nós termos um Brasil mais secularizado? Oh, meu Deus. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Sim. Sim, perfeitamente. Sumiu tudo aqui, achei que tinha caído. Que bom. Qualquer coisa, vocês me avisam. Vamos lá. Devido ao boom, então, econômico das últimas décadas, boa parte dos jovens, eles começam, então, a rejeitar a ideia de religião, tá? Porque, assim, obviamente envolve muitas outras coisas, mas boa parte daquilo que nós acreditamos que teríamos uma vida melhor está ligado à questão financeira. Por isso que hoje os milionários aí, as pessoas de um poder aquisitivo financeiro maior, elas estão entre os povos menos alcançados. Pasmem vocês. Inclusive já orei a Deus pedindo para me enriquecer, para me ganhar esse pessoal aí, mas por enquanto está difícil. Mas o secularismo ele surge muito disso. Então, no Brasil ele começa lá por volta de 1872, onde a gente começa a ter um boom econômico, as pessoas começam a ter maior acesso a determinadas coisas e isso começa a trazer aí sinais de secularismo na sociedade, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2018 já tinha se feito uma pesquisa que 90% dos jovens brasileiros afirmavam não ter nenhuma expressão de fé, não ter nenhuma ligação com dinheiro, com religião, perdão. Porém,
eles acreditavam que com dinheiro, tecnologia e saúde, a gente não precisa de Deus. Então, começa muito disso. Uma sociedade secularizada, ela vem muito disso, com a evolução da sociedade com relação à tecnologia, à economia, entre outros pontos, tá? Hoje, recentemente, esse número aumentou um pouquinho, então a gente já está em 10% da população aí, jovem que não acredita em Deus ou, para ela, é indiferente de qualquer religião, tá? Só para vocês terem uma ideia. Outras razões também está muito ligado à arrogância por parte de religiosos, à intolerância, e aí, obviamente, a gente sabe que nem sempre é uma maioria, é uma minoria quando a gente fala de intolerância, arrogância, porém, é o que mais está em evidência. Então, isso acaba fazendo com que pessoas rejeitem a ideia de Deus, de religião, ou qualquer outro assunto relacionado aí ao divino. Posicionamento da igreja, então, isso influencia bastante também. Qual é o posicionamento dela com relação a casamento, a contracepção, aborto, homossexualismo. Isso fez com que a gente afastasse muito os nossos jovens, as pessoas aí, nos últimos anos, tá? Qual é a concepção? Principalmente porque, obviamente, uma pessoa secularizada, ela rejeita qualquer ideia de Deus, qualquer ideia religiosa, do transcendente. Então, ter um Deus que fala contra esses assuntos, ou fala de uma forma onde há um posicionamento mais firme, mais moral com relação à palavra de Deus, não com relação ao que a igreja diz, isso acaba fazendo com que haja uma rejeição também por parte dessas pessoas, principalmente pelos os mais jovens, tá? Quais as consequências, então, do secularismo na sociedade? A gente tem algumas consequências com relação a esse pensamento secularizado, o secularismo, e algumas delas destrói alguns padrões, alguns princípios que a gente tem. Então, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, para um mundo secularizado, um mundo aí pós-moderno, ele rejeita qualquer ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é irrelevante, é retrógrada, ela é antiquada, ela não serve para os dias atuais. Inclusive, alguns vão argumentar que ela precisa ser até atualizada, e não digo atualizada no sentido de contextualização cultural, mas no sentido de que ela deve sofrer alterações nos seus escritos, porque o que foi escrito para aquela época já não serve mais para agora. Não há aplicabilidade. Então, ela é irrelevante, ela não precisa ser lida. Outro ponto é a própria ética. Quando a gente pensa na ética como conjuntos de regras e valores morais, o cara secular, ele não vai ter como padrão moral a palavra de Deus. Ele pensa em si próprio, então aquilo que lhe dá prazer é o que vale. Sexo antes do casamento é pecado, entre outros assuntos. Então, isso é muito danoso quando a gente pensa em ética cristã. Comportamento. Então, o cara que é secularizado, ele não está preocupado com santidade, ele não está preocupado com moral, qual o seu comportamento com relação à sociedade, o que ele pensa. Tá? Então, isso é muito danoso também para a sociedade, porque o que a palavra de Deus diz com relação a determinado assunto, ele relativiza, ele não concorda, porque ele rejeita qualquer ideia de Deus, então ele se comporta do jeito que ele acha melhor aí ao seu bel prazer. Tá? Então, essas são algumas existem várias outras consequências, mas uma das principais consequências aí que acaba afetando aí alguns dos alicerces daquilo que a gente acredita. Mas a grande pergunta é, existe secularismo na igreja cristã? Porque até agora a gente tem falado da sociedade, de uma sociedade secular, do indivíduo secular, de uma cultura secular, mas e dentro da igreja cristã? Dentro hoje da IPRO, que é o que a gente faz parte.
Será que existe secularismo? Será que a gente tem pastores secularistas, membros, líderes secularistas? O que vocês acham? Sim ou não? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. A gente tem. E é um mal que a gente precisa, inclusive, olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos com ideia secularista. Porque eu tenho quase certeza que se você fazer essa introspecção, se você olhar para si mesmo, você vai encontrar coisas secularistas aí na sua vida, no seu cotidiano. Bom, muitos já foram afetados, infelizmente, com esses padrões e comportamentos, e mesmo estando nos templos, mesmo exercendo liderança, mesmo sendo pastor, qualquer que seja, a gente tem, sim, pessoas secularistas dentro da igreja. Então, a gente tem alguns pontos aqui que fazem a gente identificar, ajudam a gente a identificar se a gente está agindo de forma secular ou não, tá? Tem vários outros, mas eu trouxe aqui de forma bem resumida alguns que podem nos auxiliar. O primeiro é o indiferentismo, e quando eu digo aqui o indiferentismo, é aquele crente que, para ele, tanto faz. Ir no culto ou não, tanto faz. Se está sendo pregada a palavra de Deus ou não, tanto faz. Ele é indiferente com relação, ele acredita em Deus, ele vai para a igreja, mas para ele tanto faz. Os cultos voltaram presencial, já tem um tempo, está todo mundo aí, mas tanto faz ir ou não para o culto, participar ou não, para ele é indiferente com relação a isso. Inclusive, tem um texto aqui que eu coloquei, que é Lucas capítulo 14, que vai tratar exatamente de um convite de um rei para um banquete, e as pessoas, tipo assim, tanto faz. Uns vão dizer que precisava cuidar da família, outros. Então, assim, é o indiferente. Para ele não importa se tá afetando a fé dele ou não. Ele não faz questão nenhuma de estar presente no culto ou não. Inclusive, ele troca qualquer coisa por um culto. Então, o indiferentismo ele é muito danoso para a gente, tá? E a gente precisa combater isso, porque às vezes a gente, inclusive, utiliza de argumentos até válidos para, seguindo os nossos padrões, obviamente, né? São válidos segundo os nossos padrões para poder justificar o seu indiferentismo. Tá? Incredulidade, que é o que Jesus chama de fermento dos saduceus. Então, ele sempre, por mais que Jesus fizesse sinais visíveis, que, inclusive, demonstrava o seu messianato, uma das formas deles verem que Jesus era o Messias, eram os milagres. Tanto é verdade que, quando João Batista, no momento aí de dúvida, ele manda os discípulos dele perguntar. Vai lá e pergunta, é você mesmo ou é outro que a gente tem que esperar? Isso logo depois de João Batista ter visto o céu aberto, a pomba descendo sobre ele, a voz que dizia, é o meu filho amado. Então, isso mostra para a gente que a gente vai passar por momentos de dúvidas, de crise, mas que a gente precisa tomar cuidado. E aí Jesus fala para ele, vai lá e volta para João Batista e fala, os cegos veem, os surdos ouvem. Então, o sinal do messianato de Jesus fazia parte dos sinais, mas os saduceus e os fariseus incrédulos sempre estavam pedindo, não, faz mais isso aqui, faz mais um sinal aí, a gente vai crer. Então, a incredulidade ela é muito perigosa, ela é muito danosa. É verdade, sim, que a gente vai passar por momentos de dúvidas, mas a gente deve submetê-las à palavra de Deus. Não é pecado ter dúvida, tá, irmão? Mas a gente precisa submeter a palavra de Deus. A gente precisa sujeitar e dizer, Senhor, eu estou com essa dúvida aqui, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque isso é bem danoso. O formalismo, então, é muito ligado à ideia da ritualística da coisa, do automático, sabe? Você já entrou no formalismo. Domingo é dia de culto, vou lá, levanto a mão, adoro, dou uns glória. Tudo muito ritual, tudo muito ritualístico, sem espiritualidade, sem piedade. Então, esse também é um perigo muito grande, tá?
que a gente precisa tomar cuidado. O liberalismo, e aí, de fato, esse cara já foi secularizado assim no nível hard. Assim. Então, inclusive, Jesus adverte aí a gente tomar cuidado com o fermento de Herodes, que os herodianos eram pessoas bem liberais, eles relativizavam muito a palavra de Deus, eram pessoas politiqueiras, muito envolvidas na política, não que isso seja errado, desde que isso não passe a ser algo que sobrepõe a sua fé, né? Infelizmente a gente vê que muitos, principalmente da bancada evangélica, vão lá e acabam fazendo vergonha aí pra gente. Mas, enfim, não é o caso. Então, mas o liberalismo é aquele que relativa a palavra de Deus. A palavra de Deus não é, de fato, a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, que é diferente, tá? Ele não acredita que Adão e Eva são seres históricos, mas sim mitológicos, e aí por aí vai. Então, é bem perigoso, e é o que mostra pra gente que esse cara já foi totalmente secularizado, já foi totalmente tomado. E o profissionalismo religioso, que também está muito ligado aí ao liberalismo, ao formalismo, que é o cara que vende a fé mesmo. O cara já está mercantejando a fé. Inclusive, eu achei muito interessante que nesse podcast que eu comentei com vocês, o Iago ele fala que o Edir Macedo consegue ser muito mais ateu do que os caras que estavam ali presentes, né? Porque o cara que mercandeja a fé, do jeito que ele mercandeja, é o cara que já não acredita mais em Deus, porque se ele acreditasse, ele teria temor. Tá? Então, os profissionais religiosos aí é o fruto de uma sociedade secularizada. Tá? Mas o que a Bíblia diz com relação a isso? Então, como a gente já bem viu, de forma bem resumida, o secularismo ele rejeita qualquer forma de Deus. Ele rejeita a ideia da existência de um Deus, de algo transcendente, do religioso. Mas o que a palavra de Deus nos diz com relação a essa ideia, esse conceito? De que, em primeiro lugar, é nécio, é tolo, todo aquele que ousa dizer que Deus não existe. Por mais inteligente aos nossos olhos, aos nossos padrões, que essa pessoa pareça ser, a Bíblia chama ela de tola, porque ela rejeita Deus. Inclusive, Provérbios capítulo 1 vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não adianta o cara ter lá doutorado, que show. Se o cara não teme a Deus, a Bíblia chama ele de tolo, de nécio. Outro ponto. É justo saber que há Deus, o grande eu sou, o Senhor, tudo que vê, tudo que ouve, tudo que sabe. Não há como fugir da sua presença. Inclusive, a gente não vai ler todos os textos, mas Provérbios capítulo 15, aí, no verso 3, vai dizer que Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e os maus. A ideia de que Deus ele vê tudo, de que Deus ele sabe tudo, de que Deus está no controle de todas as coisas e que a gente não tem como fugir disso. Tá? Então, a Bíblia ela vem contrapondo essa ideia de que não existe Deus e de que é o aqui e agora, de que eu vivo do jeito que eu quero. Inclusive, eu achei muito interessante, um grande teólogo aí, ele foi indagado certa vez de qual era o maior desafio, o maior dilema da humanidade. E ele respondeu que o maior dilema da humanidade era saber se Deus existe. Porque se Deus existe, há um jeito certo de se viver. Então, essas pessoas, elas não, obviamente, elas não acreditam, então elas vivem do jeito que elas querem, mas nós, quanto cristãos, nós precisamos entender que não é a sociedade que dita como a gente deve viver. É a palavra de Deus que dita isso e que ele está em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Tá? Outro ponto, quando a gente olha o Isaías capítulo 5, no verso 21, a gente vai ver que Isaías profere juízo para aqueles que desprezam o agir de Deus em suas vidas e vivem conforme seus próprios corações. Tá? Então, infelizmente, nós cristãos vivemos assim. Por exemplo, eu tenho certeza quase que absoluta que a maioria de nós sequer oramos para saber se Deus deseja que a gente receba tal promoção ou não, para que a gente busque tal promoção ou não.
ou trocar de emprego, ou fazer a compra de um carro. Para que Deus quer estar preocupado com a compra do meu carro? De verdade, Deus não está preocupado, mas a gente vive de uma forma que, se Deus não existisse, que a gente não busca orientação de Deus. A gente toma decisões pautadas no nosso bel prazer. A gente não procura ver qual é a vontade de Deus, tá? Então, um cristão verdadeiro, ele jamais considera a si mesmo sábio ou o Senhor da sua vida. Ele sabe que há um Senhor sobre a vida dele, de que Deus está vendo todas as coisas, e por conta disso, ele busca direção em todas as questões da sua vida, aí, com base na palavra de Deus. O verdadeiro crente de Jesus não permite que o mundo exerça influência sobre a sua fé, sua ética, seu comportamento, modelando ele ou massificando. Então, ele jamais vai permitir que o mundo dite para ele quais o seu comportamento, como é que ele deve agir, como ele deve se posicionar com relação a determinados assuntos, porque, infelizmente, a gente vive num mundo onde a era do politicamente correto, então, por conta disso, nós cristãos ficamos tentando achar formas de não querer confrontar as pessoas com a palavra de Deus. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que será que vão pensar no meu trabalho se eu falar de Jesus? E aí a gente deixa esse conceito secularista entrar na nossa mente, fazendo com que a gente desassocie as coisas de Deus. E aí isso é muito perigoso, tá? Ao contrário, ele busca balizar, então, a palavra em todas as suas ações, a sua vida, ele busca balizar conforme na palavra de Deus, sabendo que o mundo ele é influenciado, orientado e administrado por Satanás, como diz lá em 1 João, capítulo 5, no verso 19. O mundo jaz no maligno. Então, ele sabe disso, e por saber disso, ele procura balizar todas as suas ações, as suas decisões conforme a vontade de Deus. Tá bom? Jesus avisou que no último dia o amor de muitos se esfriaria, ele advertiu isso, de que só os que perseverarem aí até o fim seriam salvos, tá bom? E perseverar até o fim é a ideia de que se precisa morrer, a gente morra por isso. Somente esses aí é que vão ser salvos. Busque mais ao Senhor, torne-se mais íntimo dele. Então, procure refletir áreas da sua vida onde você tem sido secular, onde você tem rejeitado Deus. E quando eu digo rejeitado Deus, não é a ideia de que você não acha que Deus existe, mas é que você não trata as suas ações como se ele existisse. Então, pense nisso. Busque mais ao Senhor. Torne-se mais íntimo dele. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu emprego, para o seu trabalho, e prepare-se para estar com ele na eternidade. Porque a gente sabe que a gente é peregrino aqui nesse mundo. E o primordial é essa preparação para a eternidade. Para a gente concluir, então, algumas reflexões aqui que eu gostaria de discutir com vocês. Segundo aí uma estatística aí, de 2020, 80% da população ela é cristã. Pasmem vocês. E aí, quando eu digo cristã, está dividido entre católicos e protestantes. Católicos ainda são a maioria, 50%, tá? Protestantes são 30%. Mas por que a gente tem aí uma maioria cristã, ou seja, que acredita em Deus? Eu não estou nem entrando no mérito se a pessoa vai para a igreja ou não, mas acredita em Deus. O porquê que 80% da população é cristã e ainda assim nós temos uma sociedade tão secularizada? Queria deixar essa reflexão para vocês e para que vocês participassem. Por que 80% da população é cristã e mesmo assim a sociedade é tão secularizada? Quem gostaria de iniciar aí? Tem um palpite. Tem um palpite? Fique à vontade. É o tema da nossa penúltima aula, que é o nominalismo. São, na verdade, cristãos que são números apenas. Os que não vivem, que não exercem.
Elas se intitulam, pessoas que se intitulam cristãs, mas que, de fato, nem sabem o que é ser cristão. Então, representam um número, basicamente. Boa. Mais alguém? O Fernando já deu uma sugestão. Quem mais? Eu acredito que, pegando o gancho, né, no que o Fernando falou, você já deu aí parte da resposta, né? Assim, as pessoas se denominam cristãs, mas elas não sabem o que é ser cristão. De fato, elas não sabem o que isso significa. Então, quando a gente não tem a clareza do que significa, né, a gente não tem identidade naquilo, e quando a gente não tem identidade, a gente entra no bonde da Maria vai com as outras, né? Então, é onde o secularismo entra, porque é difícil a gente dizer não, quando a gente não sabe o porquê que a gente tem que dizer não para determinadas coisas, né? Seja práticas, comportamentos, pensamentos, né? Renúncias que um cristão tem que fazer. Então, eu vejo que, assim, a pessoa não sabe o que é uma identidade cristã, ela não sabe o que é ser cristão, não conhece as características, né, de um verdadeiro cristão, assim, não tem noção do que seja, não tem conhecimento nem básico, assim, do que é a palavra de Deus, e aí o diabo faz a festa, porque a pessoa fica totalmente vulnerável ao mundo, né? Vulnerável a ser influenciada pelo comportamento mundano mesmo. Verdade. A Crislene, antes de te dar a fala, Padilha, eu vi que você levantou a mão, a Crislene aqui, ela colocou uma coisa que, assim, para mim, é fundamental quando a gente diz numa sociedade secularizada, apesar de 80% da população ser cristã. É a influência de outras pessoas que são formadores de opinião nas redes sociais, por exemplo. Isso aqui é bem importante. Inclusive, um pastor chamado Jonas Madureira, ele disse que hoje o secularismo, ele é, de certa forma, maior que a ideia cristã. Por que ele fala isso? Ele diz isso não em quantidade de pessoas, mas em influência de áreas. Então, por exemplo, nas redes sociais. Hoje, as pessoas que mais influenciam as redes sociais são pessoas secularistas, que moldam aí os padrões. Então, são padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões de felicidade, inclusive. Então, isso é bem importante. A influência de opiniões no maior número de esferas aí possíveis. Então, o secularismo ele faz esse estrago justamente por isso. Pode falar, Padilha. Pai do Senhor, meus irmãos, eu penso que é um pouco o que o Fernando disse e o que a irmã Néia também comentou. Eu gostaria de acrescentar só 2 pontos. Para mim, o secularismo, que vem da palavra secular, ele não é de todo ruim. Porque a palavra secular significa pertencer a uma era. Então, o que é que se pertence às eras existentes? A nossa era que nós vivemos hoje, nós temos várias frentes. Uma delas o Fernando mencionou, que é o nominalismo. Mas entre eles tem o materialismo, o humanismo, o racionalismo, o consumismo, o mundanismo e um monte de ismo aí na nossa era. Então, em si, o secularismo, ele não é de todo ruim. O problema é quando ele tem uma adjacência dentro da nossa igreja cristã e a igreja passa a ser influenciada por algum desses ismos. Então, e dentro deles, ao meu ponto de vista, me parece que o grande desafio para a igreja contemporânea é o conflito existencial, que aí vai de acordo com o que a irmã Néia comentou um pouco. Se o homem desconhece a essência da sua vida, terá dificuldades
ou limitações para prestar um culto de adoração ao seu Deus. Uma vez que, tornando Senhor dos seus atos, uma vida de submissão ao divino será desnecessária. Então, vale, acho que a reflexão da gente nos olharmos para nós mesmos e saber quanto desses ismos é percentual nas nossas vidas. Respondendo um pouco a questão de número 1 aí, se 80% da população cristã, por que a sociedade é tão secularizada? Porque é o que pertence à nossa era. A nossa era é pertencente a esses ismos. Agora, ela é prejudicial não só para a igreja, mas ela é prejudicial ao ser humano em si. É isso que eu gostaria de falar, e obrigado. Obrigado, Padilha, muito boa a sua colocação aí. Principalmente, o Padilha falou exatamente isso, o secularismo ele não é de todo ruim, principalmente quando a gente fala de política, por exemplo, que foi um dos exemplos que eu dei, a gente acredita que todo mundo concorda que deva existir essa separação, mas ela passa a ser ruim, principalmente quando ela adentra os nossos púlpitos, os nossos pensamentos, as nossas igrejas, então ela passa a ser danosa. Mais alguém? Então, como que a gente pode combater isso? Vamos para o segundo ponto aqui. Manoide, pode falar. Me corrige se eu estiver errada, mas foi quando o irmão falou que é século, né? Me deu um pulo aqui no coração, mas eu estou aberta a ser corrigida, tá? Ele falou que século quer dizer pertencer a uma era, é isso? Também, é uma das definições também. Então, mas nós pertencemos ao Senhor, né? Nós Sim, somos, como é que fala? Nós somos atemporais. Aquilo que nos define é o caráter de Cristo, né? E independente da era que a gente tiver, esse é o nosso norte, essa é a nossa palavra rema. Por favor, irmão, eu não estou querendo dizer assim, não, você está errado, não ser intolerante, não é esse meu intuito. Mas quando o irmão falou o que quer dizer, né, o século, isso me pulsou aqui, eu tinha que falar. Eu posso responder, Felipe? Pode. Sim, claro, fica à vontade. Não é século, é secular. No latim é saeculum. Então, secular, que significa pertencente a uma era. E eu concordo com você, nós somos de Cristo e devemos caminhar em sua caminhada, que é a caminhada da verdade. Mas nós não podemos se esquecer que nós estamos inseridos em um mundo. E este mundo, que jaz o maligno, na nossa era presente, é cheia desses ismos. Então, por mais que nós somos seguidores de Jesus Cristo, não tem como a gente escapar deles agora. Escapar no sentido da existência, de não estar convivendo com eles. Agora, é claro que nós temos que nos posicionar, sendo cristãos, dentro daquilo que a palavra de Deus nos instrui, mesmo nesta era ou em qualquer era vigente. É essa a ideia. Exato. Mas ficou claro, irmã? Oi? Sim, ficou claro. A ideia aqui é justamente essa, tá? O secularismo, ele envolve, como o Padilha bem colocou, vários ismos. Mas, óbvio, a gente tem como trabalhar todos eles aqui. Então, é trazer mais ou menos o conceito para vocês entenderem e como a gente se posiciona com relação a isso. Tá bom? Mas quem quiser se aprofundar mais, fica aí a dica aí para vocês estudarem mais sobre isso. Inclusive, eu indiquei aqui um livro no início. O Tim Keller, ele trabalha muito com essa ideia do secularismo. Tá? Então, ele tem vários livros sobre isso. Mas um que eu li, que eu posso recomendar para vocês, é justamente O Deus na Era Secular. Então, ele vem trabalhando justamente essa ideia de como a gente se posiciona com relação a conceito secularista,
de rejeição de Deus na sociedade, tá? Bem legal. Como que a gente combate isso, então, irmãos? Vamos lá, o que vocês acham? Eu acho que o combate ao secularismo, Felipe, ele tem que fazer o caminho contrário. Porque, assim, o que nós vemos hoje, né, na atualidade, é o mundo indo para dentro da igreja. É a influência do secular entrando na igreja e nos lugares, assim, onde a gente passa, onde a gente convive, né, onde a gente tem ali os nossos relacionamentos, né? É muito mais fácil. Se a pessoa não tem uma fé fortalecida, se a pessoa não tem um caráter cristão assim firme, é muito mais fácil ele ser influenciado pelo mal do que ele influenciar alguém que está no mal, no caminho do mal. Então, eu acredito que um dos caminhos é a gente fazer o inverso, é assim, procurar influenciar assim da melhor forma possível, sem imposição, né? Assim, sem imposição de uma, assim, eu acho que o nosso exemplo de viver, né? A forma que a gente vive e conduz a nossa vida já é um grande espelho, já é um grande testemunho, né? E os resultados que a gente vai colhendo a gente tem que fazer o caminho inverso, assim, não se deixar influenciar, mas sim procurar influenciar. Verdade. Um dos ismos que o Padilha colocou, que são vários, mas um dos ismos que tem influenciado muito a igreja, que tem contribuído para a trazida do mundo para dentro da igreja, o mundo entrando dentro da igreja, é o pragmatismo, que é a ideia bem assim, de forma bem chula, assim, tá dando certo? Então é de Deus. E aí a gente usa metodologias ímpias, então a gente usa coisas que são contrárias à palavra de Deus para justificar o número de membros ou de almas que a igreja está ganhando. Exato. Então, e eu acho que foi uma das primeiras aulas, né, que a gente teve, foi o pragmatismo, não foi? Desse estudo, né, que a gente está fazendo? Eu não lembro, mas eu acho que foi. Eu acho que foi uma das primeiras que a gente teve, foi sobre o pragmatismo. A gente vai passar por vários aqui, né? A gente passou por vários, na verdade. Pragmatismo, nominalismo, a gente vai passar. Relativismo, são vários ismos aí que entram na igreja e que contribuem para isso. Pode falar, Padilha. Para responder essa pergunta, eu gosto de um texto, que é 1 Coríntios 2, 14 a 16, que adverte sobre a necessidade de identificação, né, por intermédio de discernimento aí ele cita, né, das vãs filosofias que negam a verdade de Deus, né, o texto diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Né? Então, acho que os equívocos do secularismo precisam ser identificados com clareza, pois eu penso que eles trazem em sua essência contradições às Escrituras Sagradas. No oferecimento do culto a Deus, é necessário discernir se há motivações e os meios utilizados estão em concordância com a palavra de Deus, e se os mesmos possuem uma fonte legitimada na sua palavra. Então, eu acho que o discernimento é algo importantíssimo que nós precisamos ter para poder combater o secularismo. É isso. Verdade. Uma das coisas que o Padilha falou aí, eu fiquei pensando, é justamente a ideia da disposição do coração. Por que a gente faz determinadas coisas? E às vezes a gente justifica com palavras como, por exemplo, não, mas a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vocês acompanham, mas se vocês olharem a igreja Hillsong, o louvor deles parece um show.
Eu sou contra, pelo contrário, eu sou a favor de tecnologia, eu acho que a gente tem que usar para a glória de Deus, mas qual é a disposição do nosso coração? E aí vai justamente com aquilo que o Padilha estava falando. Será que, de fato, a gente está pensando naquilo que Deus gostaria que a gente fizesse, ou a gente está se deixando amoldar aos padrões do mundo para querer oferecer um espetáculo, o melhor para atrair pessoas? Então fica aí para a gente refletir também.